A Senhora de Avalon, Marion Zimmer Bradley. Fala a rainha do reino encantado. No mundo dos homens, as marés do poder estão se modificando. Para mim, a era da humanidade passa em questão de momentos, mas de tempos em tempos, uma pequena vibração atrai minha atenção. Os mortais dizem que o reino encantado nada muda, mas não é assim. Há lugares onde os mundos se aproximam com as dobras de um manto. Uma dessas pontes é um lugar que os homens chamam de Avalon. Quando as mães da humanidade chegaram a este lugar, o meu povo, que jamais teve corpos, criou formas para nós à semelhança delas. Elas construíram suas casas sobre estacas na margem do lago e caçavam nos pântanos e andávamos e brincávamos juntos, pois vivíamos o alvorecer do mundo. O tempo passou e os mestres de uma sabedoria antiga cruzaram o oceano, fugindo da destruição de Atlantis, sua ilha sagrada. Moveram pedras enormes para marcar as linhas de poder que cobriam a terra. Foram eles que protegeram a fonte sagrada com monolitos e esculpiram o caminho em espiral em volta do Thor. Descobriram nos contornos da paisagem os emblemas de sua filosofia. Eram grandes mestres da magia e faziam encantamentos com os quais o homem mortal conseguia atingir outros mundos. E, no entanto, eram mortais. Com o passar do tempo, sua raça foi ficando menos numerosa e nós continuamos aqui. Depois deles, vieram outros, crianças risonhas com cabelos claros e espadas brilhantes. Mas não conseguimos suportar o toque do metal frio e daquela época em diante, o reino encantado começou a se separar do mundo humano. Mas os antigos feiticeiros ensinaram sua sabedoria aos humanos, e o povo mais sábio, os druidas, se viu atraído pelo poder da Ilha Sagrada. Quando as legiões de Roma marcharam sobre a terra, prendendo sob as estradas pavimentadas com pedras e massacrando os que resistiam, a ilha tornou-se um refúgio para a raça dos druidas. Isso foi apenas um momento. Segundo meus cálculos, acolhi em minha cama um guerreiro de cabelo dourado que se aventurou no reino encantado. Ele sentia falta do meu mundo. Eu o mandei de volta, mas ele me agradeceu e me agraciou com uma filha. Nossa menina é linda e dourada como ele era, e tem muita curiosidade em relação à sua herança humana. E agora, as marés estão mudando e no mundo mortal uma sacerdotisa tenta passar para Thor. Senti o poder dela ontem mesmo, quando a encontrei em outra praia. Como pode ter envelhecido assim de repente? E dessa vez trouxe com ela um menino, cujo espírito eu também já encontrei antes. Muitos córregos do destino fluem, agora para o encontro. Essa mulher, minha filha e o menino, estão ligados por um desígnio antigo, para o bem ou para o mal. Pressinto um tempo que virá, que caberá a mim uni-los, alma e corpo, a esse lugar que chamam de Avalon. Parte 1. A Sábia, de 96 a 118 d.C. 1. O sol estava quase se pondo, e as águas tranquilas do vale de Avalon pareciam cobertas de ouro. Tufos de vegetação verde e marrom surgiam aqui e ali sobre as águas calmas, embaçados pela névoa bruxuleante do fim de outono que pairava sobre os pântanos, mesmo com o céu claro. No centro do vale, um outeiro despontava acima dos outros, coroado com monolitos verticais. Caelian observava a extensão da água em sua capa azul, que a distinguia como sacerdotisa superior, formando dobras imóveis em torno dela, e sentia a quietude dissolver a fadiga de 5 dias de viagem. Parecia mais tempo. Claro, a jornada desde as cinzas da pira em Vernemeton até o coração da terra do verão tinha levado uma vida inteira. A minha vida, pensou Caelian. Não vou mais sair da casa das sacerdotisas novamente.
6 meses antes tinha levado seu pequeno grupo de mulheres na Casa da Floresta para fundar uma comunidade de sacerdotisas naquela ilha. Há 6 semanas, tinha retornado sozinha tarde demais para salvar a Casa da Floresta da destruição, mas, pelo menos, salvou o menino. Aquela é a ilha de Avalon? A voz de Gawain fez Kylian voltar ao presente. Ele piscou os olhos, ofuscado com a luz, e ela sorriu. É sim, disse ela, e em um instante chamarei a barca que nos levará até lá. Ainda não, por favor, ele pediu. O menino estava crescendo. Era alto para 10 anos, mas ainda parecia desconjuntado, como se o resto de seu corpo não tivesse acompanhado os pés e as mãos. A luz do sol iluminava por trás as mechas douradas de verão do seu cabelo castanho. Você prometeu que antes de eu ir para o Thor, me responderia algumas perguntas. O que vou dizer quando me perguntarem o que estou fazendo aqui? Não tenho certeza nem do meu próprio nome. Naquele momento, os grandes olhos cinzentos do menino se pareciam tanto com os da mãe dele que o coração de Kylian deu um pulo. Era verdade, pensou. Tinha prometido explicar para ele, mas na viagem quase não conversara com ninguém, de tão preocupada que estava com o esforço e com a tristeza. Você é Gawain, disse ela com doçura. Foi com este nome que a sua mãe conheceu seu pai, por isso deu-o a você. Mas meu pai era um romano, ele disse com a voz trêmula, sem saber se isso era motivo de orgulho ou de vergonha. Isso é verdade. E já que ele não teve nenhum outro filho, suponho que de acordo com os romanos você seria chamado de Gaius Marcellius Severus, como ele e o pai dele. Entre os romanos é um nome respeitado. Também não ouvi nada a respeito do seu avô, a não ser que era um homem bom e honrado. Mas sua avó era uma princesa dos Silures, e Gawain, o nome que deu ao filho dela, por isso não precisava ficar constrangido por ser o seu. Gawain olhou fixo para ela. Muito bem, mas não é o nome do meu pai que vão sussurrar nessa ilha druida, é verdade? Ele engoliu em seco e tentou falar de novo. Antes de deixar a Casa da Floresta, estavam dizendo: é verdade que ela, a senhora de Vernemeton, era minha mãe? Kylian olhou bem nos olhos dele, lembrando o sacrifício que tinha sido para ele manter esse segredo. É verdade. Ele balançou a cabeça e relaxou um pouco com um longo suspiro. Eu ficava imaginando. Costumava sonhar acordado. Todas as crianças que eram adotadas em Vernemeton se gabavam de suas mães serem rainhas e seus pais príncipes, que um dia iriam buscá-las. Eu contava histórias também, mas a senhora era sempre bondosa comigo. E quando sonhava à noite, a mãe que me socorria era sempre ela. Ela amava você, disse Kylian com mais suavidade ainda. Então por que jamais me resgatou? Por que meu pai não se casou com ela se era um homem tão conhecido e honrado? Kylian deu um suspiro. Ele era um romano, e as sacerdotisas da Casa da Floresta eram proibidas de casar ou ter filhos até com homens das tribos. Talvez possamos modificar isso aqui, mas em Vernemeton teria sido a morte para ela se ficasse sabendo de sua existência. E foi mesmo, ele murmurou baixinho, parecendo mais velho de repente. Eles descobriram e a mataram, não foi? Ela morreu por minha causa. Oh, Gawain! Dominada por um sentimento de piedade, Kylian estendeu a mão para ele, mas ele se afastou. Houve muitos motivos, política e outras coisas. Você entenderá melhor quando crescer. Ela mordeu o lábio, temerosa de dizer qualquer coisa a mais, pois a revelação da existência daquela criança de fato tinha sido a fagulha que acendeu o fogo, e nesse sentido o que ele dizia era verdade. Eilan amou você, Gawain. Depois que você nasceu, ela podia tê-lo mandado para longe para ser adotado, mas não suportou a separação. Ela desafiou o avô, o arquidruida, para mantê-lo junto a ela, e ele só concordou com a condição de que ninguém soubesse que você era filho dela. Isso não é justo. Justo? Retrucou ela zangada. A vida raramente é justa. Você teve sorte, Gawain.
Dê graças aos deuses e não reclame. Ele ficou rubro e depois pálido, mas não respondeu. Kailian sentiu que a revolta ir embora com a mesma rapidez com que aparecera. Não importa agora, pois está feito, e você está aqui. Mas você não me quer, sussurrou ele. Ninguém me quer. Ela ficou olhando para ele durante um tempo. Acho que você deve saber que Marcelius, seu avô romano, quis criá-lo em Deva, como se fosse filho dele. E por que então você não me deixou viver com ele? Kailian encarou o menino séria. Você quer ser um romano? É claro que não. Quem ia querer isso? Exclamou ele, vermelho de raiva. Kailian concordou, balançando a cabeça. Os druidas, que eram tutores dos meninos da Casa da Floresta, os haviam ensinado a odiar Roma. Mas você devia ter me contado, devia ter me deixado escolher. Eu deixei, disse ela irritada. Você escolheu vir para cá. O tom de desafio esvaiu-se dele quando virou-se para olhar mais uma vez para a água. Isso é verdade. O que não entendo é porque você quis que eu... Ah, Gawain, disse ela, já sem raiva. Até mesmo uma sacerdotisa não é capaz de compreender sempre as forças que a movem. Em parte, foi você. Foi porque você era tudo que me restava de Eilan, que eu amava como se fosse a minha filha. Ela sentiu um nó na garganta, de dor, ao pensar nisso e levou alguns segundos para conseguir falar com calma outra vez. Então continuou com a voz fria feito pedra. E em parte foi porque me pareceu que seu destino era estar ao nosso meio. O olhar de Gawain continuava fixo nas águas douradas. Durante alguns minutos, o único som que ouviu foi o bater das pequenas ondas no junco. Então, ele olhou para ela. Muito bem. A voz dele ficou embargada com o esforço que fazia para manter o controle. Então você será minha mãe, para eu poder ter uma família? Kailian ficou olhando para ele sem saber o que dizer. Eu devia dizer não, pois um dia ele partirá o meu coração. Eu sou uma sacerdotisa, ela disse finalmente. Como era sua mãe. Os votos que fizemos aos deuses nos comprometem às vezes contra os nossos desejos. Ou eu teria ficado na Casa da Floresta e estaria lá para proteger Eilan. Completou ela em pensamento. Você compreende isso, Gawain? Você entende que mesmo amando você, eu às vezes tenho de fazer coisas que podem magoá-lo? Ele balançou a cabeça vigorosamente e foi o coração dela que sentiu o baque. Mãe adotiva, o que vai acontecer comigo na ilha de Avalon? Kailian pensou um pouco. Você está muito crescido para ficar com as mulheres. Vai ficar junto com os aprendizes de padre e os bardos. Seu avô era um poeta famoso e você pode ter herdado algum dos talentos dele. Gostaria de aprender a arte dos bardos? Gawain piscou os olhos como se a ideia o assustasse. Ainda não, por favor. Eu não sei. Deixe para lá, então. De qualquer modo, os padres precisam de algum tempo para conhecê-lo. Você ainda é muito jovem e todo o seu futuro não precisa ser resolvido agora. E quando chegar a hora, não serão Cunomaglos e seus druidas que vão decidir o que ele vai ser, pensou. Ela com tristeza. Não, eu não pude salvar Eilan, mas pelo menos posso proteger o filho dela até ele poder fazer a sua escolha. Bom, disse ela rapidamente, muitos deveres me aguardam. Vou chamar a barca e levá-lo para a ilha. Esta noite você não terá de fazer nada, eu prometo. Além de jantar e dormir. Está bem assim? É preciso, ele murmurou baixinho como se duvidasse, dela e de si mesmo. O sol já tinha desaparecido. No oeste, o céu adquirira um tom róseo luminoso, mas a névoa que pairava sobre a água assumia a frieza de prata. Thor estava quase visível, e ela pensou de repente que era como se alguma mágica estivesse separando a ilha do mundo. Pensou no outro nome, Inisvitrin, a Ilha de Vidro. A fantasia era atraente de um modo peculiar. Gostaria de deixar para trás o mundo no qual Eilan tinha queimado junto com seu amante romano na pira dos druidas. Estremeceu um pouco
e tirou um apito de osso da bolsa que carregava. O som do apito era fino e agudo, não parecia poderoso, mas obviamente atravessava a água. Gawain levou um susto, olhou em volta e Kylian apontou. A extensão de água era cercada por touceiras de juncos e brejos, cortada por centenas de canais tortuosos. Uma embarcação baixa de proa quadrada surgia de um desses canais, afastando as canas de junco para os lados. Gawain franziu a testa, pois o homem que conduzia a barca não era maior do que ele. Só quando a barca se aproximou ele pôde notar as rugas no rosto envelhecido do barqueiro e os fios prateados do seu cabelo escuro. Ao ver Kylian, o barqueiro a saudou, erguendo a vara para a proa do barco chegar até a margem. Esse é o Water Walker, disse Kylian baixinho. Seu povo estava aqui antes dos romanos, antes mesmo da chegada dos bretões a essas praias. Nenhum de nós ficou tempo suficiente aqui para aprender a língua deles, mas ele conhece a nossa e me disse o significado do seu nome é o Caminhante das Águas. Tira um pouco sustento desses pântanos, por isso ficam felizes com a comida extra que lhe damos e com nossos remédios quando adoecem. O menino continuou de cara amarrada ao assumir o seu lugar na proa da embarcação. Sentou-se, pôs a mão na água e ficou observando as ondas fluindo enquanto o barqueiro empurrava o barco para longe da margem e os levava na direção ao Thor. Kylian suspirou, mas não procurou amenizar as suas preocupações. Na última fase da lua, os dois tinham sofrido com o choque e a perda, e se Gawain não compreendia bem o significado dos acontecimentos na Casa da Floresta, também ainda não era capaz de enfrentar isso. Kylian cobriu-se melhor com a capa e virou de frente para o Thor. Não posso ajudá-lo. Ele terá de suportar a tristeza e essa confusão. E eu também, pensou ela, implacável, eu também. O nevoeiro rodopiou em volta deles e foi se desfazendo à medida que Thor se avolumava à frente. O som abafado de um clarim ecoou do alto. O barqueiro deu um último empurrão na vara e a quilha raspou na praia. Ele pulou para fora do barco e puxou-o para mais para cima. Kylian saltou. 6 sacerdotisas desciam pelo caminho com o cabelo em tranças caindo nas costas, trajando mantos de linho cru com barras verdes. Enfileiravam-se diante de Kylian. Margaret, a mais velha, inclinou-se respeitosamente. Bem-vinda de volta, senhora de Avalon. Ela parou de falar, notando a magreza de Gawain. Ficou sem saber o que dizer. Kylian quase podia ouvir a pergunta que se formava nos lábios dela. Este é Gawain. Ele veio morar aqui. Você pode pedir aos druidas para arrumar um lugar para ele esta noite? Com prazer, senhora. Ela respondeu sussurrando sem tirar os olhos de Gawain, que estava completamente rubro. Kylian suspirou. Se a simples visão de uma criança do sexo masculino, pois não conseguia considerar Gawain um jovem rapaz, produzia aquele efeito em suas comandadas mais novas, suas tentativas de anular os preconceitos que traziam com elas na Casa da Floresta ainda teriam um longo caminho pela frente. A presença dele no meio das moças podia ser benéfica para elas. Havia outra pessoa de pé atrás das donzelas. Por um instante, Kylian achou que fosse uma das sacerdotisas mais velhas, talvez Eiluned ou Rhiannon, que tinha descido para recebê-la, mas a recém-chegada era pequena demais. Viu de relance o cabelo escuro. Depois a figura moveu-se no meio das outras e ficou perfeitamente visível. Kylian apertou os olhos espantada. Uma estranha, pensou, piscando novamente, pois a mulher parecia ao mesmo tempo totalmente à vontade e muito familiar, como se Kylian a conhecesse desde o princípio do mundo, mas não conseguia lembrar de quando tinha posto os olhos nela antes, se é que realmente a conhecia, nem de quem podia ser. A recém-chegada não estava olhando para Kylian. Seus olhos negros e límpidos não desgrudavam de Gawain. Kylian de repente imaginou por que tinha achado a mulher pequena, pois ela mesma era alta
e naquele momento a outra parecia ainda mais alta do que ela. O cabelo, que era escuro e comprido, estava preso no mesmo jeito que a das outras sacerdotisas, uma única trança nas costas, mas a roupa que usava era de camurça e tinha uma guirlanda delicada de frutinhas vermelhas na cabeça. Ela encarou Gawain e inclinou-se até o chão. Filho de 100 reis, disse ela, seja bem-vindo a Avalon. Gawain ficou olhando espantado. Caillan pigarreou, procurando as palavras. Quem é você e o que você quer de mim? Perguntou rispidamente. De você nada agora, a mulher disse com igual rispidez. E não precisa saber meu nome. Meu assunto é com Gawain, mas você me conhece há muito tempo. Blackbird, embora não se lembre. Blackbird, Londu, na língua ibérica. Ao som daquele nome, que era dela quando criança, no qual não pensava há quase 40 anos, Caillan calou-se de repente. Mais uma vez, sentiu a pontada dos machucados por entre as pernas. E o que era pior, a sensação de estar suja à vergonha. O homem que a estuprara tinha ameaçado matá-la se contasse o que ele tinha feito. Na época parecia que só o mar poderia torná-la limpa novamente. Ela se embrenhara nos arbustos de amoreira silvestre, na beira do penhasco, sem se dar conta dos espinhos que laceravam a sua pele, pretendendo se jogar nas ondas que espumavam sobre as rochas pontiagudas lá embaixo. E de repente a sombra, no meio das urzes, transformou-se numa mulher, tão alta quanto ela, mas muito mais forte, que a segurou, murmurando com uma doçura que a sua própria mãe jamais conseguira demonstrar, chamando-a pelo nome de infância. Deve ter adormecido, afinal, ainda no braço da senhora. Ao despertar, seu corpo estava limpo, os piores ferimentos doíam quase nada, e a lembrança do terror parecia estar distante, como um sonho ruim. Senhora, sussurrou ela. Anos mais tarde, seus estudos com os druidas possibilitaram a descoberta do nome daquele ser que a salvara. Mas a atenção da mulher fada se concentrava em Gawain. Meu senhor, vou guiá-lo para o seu destino. Espere por mim na beira da água e um dia em breve virei procurá-lo. Ela fez uma mesura de novo, não tão inclinada dessa vez, e subitamente desapareceu como se jamais tivesse estado ali. Caillan fechou os olhos. O instinto que a guiava para levar Gawain até Avalon era bom. Se a senhora do povo encantado prestar homenagem a Gawain, ele certamente devia ter um objetivo naquele lugar. Aelin encontrara Merlin uma vez, em sua visão. O que ele havia prometido? Apesar de romano, o pai daquele menino tinha morrido como rei anual, para salvar o povo. O que isso significava? Por um instante ela quase chegou a compreender o sacrifício de Aelin. Um som embargado produzido por Gawain trouxe de volta ao presente. Ele estava branco como cera. Quem era ela? O que ela disse para mim? Mordred olhava para o menino e depois para Caillan com olhos arregalados, e a sacerdotisa achou que talvez as outras não tivessem visto nada. Ela é a senhora dos ancestrais, os que se chamam de povo encantado. Ela salvou minha vida uma vez, há muito tempo. Hoje em dia os ancestrais não aparecem muito para a humanidade, e ela não teria aparecido aqui sem razão. Quanto ao motivo, eu não sei. Ela fez uma mesura para mim. Ele engoliu em seco e depois perguntou sussurrando: permite que eu vá à mãe adotiva? Eu? Permitir? Não ousaria impedir. Você tem de estar preparado para quando ela vier buscá-lo. Ele olhou para ela com uma faísca nos olhos cinzentos que a fez lembrar de repente de Aelin. Então não tenho escolha, mas não irei com ela, a não ser que me dê as respostas. Senhora, eu jamais questionaria uma decisão sua, disse Eiluned. Mas o que deu em você para trazer um menino homem daquela idade para cá?
Kylian bebeu um gole de água do seu copo de madeira e deixou-o em cima da mesa, suspirando. Nas 6 fases da lua, em que a sacerdotisa esteve pela primeira vez em Avalon, ela às vezes achava que a mulher mais jovem não fazia nada além de questionar as suas decisões. Ficava imaginando se Eiluned enganava até a si mesma com aquela exibição de humildade. Tinha apenas 30 anos, mas parecia mais velha, magra, com a testa enrugada e sempre preocupada com a vida dos outros. Apesar disso, era conscienciosa e tinha se tornado uma representante útil. As outras mulheres, reconhecendo aquele tom, desviaram o olhar e voltaram a se concentrar na refeição. O longo salão no sopé do Thor parecia amplo quando os druidas o construíram no início do verão, mas quando notícia sobre a nova casa das donzelas se espalhou, mais mulheres se juntaram a elas, e Kylian achou que teriam de aumentar a sala antes do próximo verão. Os druidas pegam meninos para treinar com menos idade ainda, disse ela sem alterar a voz. A luz do fogo brilhava no rosto de Gawain, fazendo-o parecer mais velho. Então deixe que o levem. Não há lugar para ele aqui. Ela olhou ameaçadoramente para o menino, que olhou para Kylian à procura de apoio antes de abocanhar outra colherada de pães e favas. Dica e Elisanda, as donzelas mais jovens, começaram com risinhos, até Gawain ficar vermelho e olhar para o outro lado. Por ora, eu acertei com Cunomaglos, que ele se hospedará com o velho Branos, o bardo. Está satisfeita? Perguntou ela com azedume. Excelente ideia, concordou Eiluned. O velho está gagá, vivo com medo de que uma noite ele caia dentro da lareira ou afunde no lago. O que a mulher mais velha dizia era verdade, mas tinha sido a bondade do velho e não as suas fraquezas que fez Margaery escolhê-lo. Quem é a criança? Perguntou Rhiannon, do outro lado, balançando seus cachos ruivos. Ele não era um dos filhos adotivos criados em Vernemeton? E o que aconteceu quando você voltou para lá? Os boatos mais incríveis têm se espalhado pelo interior. Ela deu uma olhada para sua sacerdotisa, esperando a reação. Ele é um órfão, disse Kylian com um suspiro. Não sei o que podem ter ouvido dizer, mas é verdade que a senhora de Vernemeton está morta. Houve uma rebelião. Os sacerdotes druidas do norte se espalharam e algumas sacerdotisas superiores estão mortas também. Dieda foi uma delas. Na verdade, eu não sei se a Casa da Floresta vai sobreviver. E se não sobreviver, nós aqui seremos as únicas que restam para guardar a antiga sabedoria e passá-la adiante. Será que Elan tinha previsto seu destino e sabido que apenas a nova comunidade de Avalon sobreviveria? As outras sacerdotisas se aprumaram nas cadeiras com os olhos arregalados. Se estavam achando que tinham sido os romanos que mataram Elan e as outras, tanto melhor. Não gostava de Bendegid, que era arquidruida. Achava que ele podia ser louco, mas ainda assim continuava sendo um deles. Dieda está morta? A voz doce de Kea ficou mais aguda e ela agarrou o braço de Rhiannon. Mas eu ia ficar com ela esse inverno para aprender mais. Como vou ensinar as canções sagradas às jovens? Essa foi uma grande perda. Ela recostou-se na cadeira e seus olhos cinzentos se encheram de lágrimas. De fato, uma grande perda, pensou Kylian com amargura. E não só do conhecimento e da capacidade de Dieda, mas da sacerdotisa que ela podia ter sido se não tivesse escolhido o ódio em vez do amor. Essa foi uma lição para ela também, algo de que devia lembrar-se, sempre que a amargura ameaçasse dominá-la. Eu vou treiná-la, disse calmamente. Nunca estudei os segredos dos bardos em Eriul, mas os cânticos e os rituais sagrados das sacerdotisas druidas vêm de Vernemeton e conheço todos muito bem. Oh, eu não quis. Kea não terminou de falar e corou violentamente. Eu sei que você canta e que também toca a harpa.
Toque para nós agora, Kylian. Parece que há muito tempo você não toca para nós em volta do fogo. É um creuth, não uma harpa. Kylian começou a explicar automaticamente e depois suspirou. Esta noite não, minha menina. Estou muito cansada. Você é que devia cantar para nós para aliviar a nossa tristeza. Ela fez um esforço para sorrir e viu Kéia se alegrar. A sacerdotisa mais jovem não possuía o dom inspirado de Dieda. Sua voz, apesar de fraca, era doce e sincera, e ela amava as canções antigas. Rhiannon deu um tapinha no ombro da amiga. Esta noite, todas nós cantaremos com a deusa, e ela vai nos consolar. Pelo menos você voltou para nós. Ela virou-se para Kylian. Tínhamos medo de que não retornasse a tempo para a lua cheia. De certo treinei vocês melhor do que isso, exclamou Kylian. Não precisam de mim para executar o ritual. Talvez não, disse Rhiannon com um largo sorriso. Mas sem você não seria a mesma coisa. Quando deixaram o salão, já estava escuro e fazia frio. Mas o vento que chegara a cair da noite tinha levado a névoa embora. Atrás do vulto negro do Thor, o céu brilhava todo estrelado. Kylian olhou para o leste e notou a luminosidade da lua nascente que ainda estava invisível atrás do morro. Vamos depressa, disse para as outras, segurando a capa com firmeza. Nossa Senhora já está no céu. Ela iniciou a subida pelo caminho e as outras seguiram, em fila atrás dela, soltando pequenas nuvens brancas pelos narizes no ar gelado. Kylian só olhou para trás quando chegou à primeira curva. A porta do salão ainda estava aberta e dava para ver a forma escura de Gawain contra a luz. Mesmo em silhueta, a postura dele, observando as mulheres indo embora, revelava uma solidão avassaladora. Kylian teve vontade de chamá-lo para juntar-se a elas, mas isso deixaria a Eluned realmente escandalizada. Pelo menos ele estava ali, na Ilha Sagrada. Então a porta fechou e o menino desapareceu. Kylian respirou fundo e retomou a subida. Tinha estado ausente durante uma fase inteira da lua e estava fora de forma para esse tipo de esforço. Quando chegou ao topo, parou um instante sem ar, enquanto as outras subiam, resistindo ao impulso de se apoiar num dos monolitos. Aos poucos, a sua cabeça foi parando de rodar e ela assumiu seu lugar ao lado da pedra do altar. As sacerdotisas entravam no círculo uma a uma, movendo-se no sentido do sol em volta do altar. Os pequenos espelhos de prata polida pendurados em seus cintos faiscavam quando tomavam seus lugares. Kéia pôs o graal de prata sobre a pedra e Berian, que acabava de fazer os seus votos no solstício de verão, encheu-o de água do poço sagrado. Não era necessário desenhar um círculo ali. O lugar já era sagrado, proibido para os não iniciados. Mas quando o círculo de mulheres ficou completo, o ar dentro dele ficou mais pesado e completamente imóvel. Até o vento que a fizera tremer tinha parado. Nós saudamos os céus gloriosos, resplandecentes de luz. Kylian ergueu as mãos e as outras a imitaram. Saudamos a terra sagrada da qual nascemos. Ela se inclinou e tocou o capim coberto de geada. Guardiãs dos 4 quadrantes, nós a saudamos. Juntas elas viraram para os 4 lados, olhando fixo, até parecer que viam os poderes cujos nomes e formas se escondiam nos corações dos sábios, lhe brilhavam diante delas. Ela virou outra vez para o oeste. Homenageamos nossos ancestrais que nos antecederam. Protejam nossos filhos veneráveis. Eilan, minha querida, zele por mim, zele por seu filho. Ela fechou os olhos e pensou sentir alguma coisa, um leve toque no cabelo. Kylian virou de frente para o leste, onde as estrelas já estavam se apagando com o brilho da lua. O ar em volta dela ficou tenso de expectativa quando as outras fizeram o mesmo, esperando a borda luminosa surgir por cima dos montes. A luz bruxuleou
e seu coração quase parou com um profundo suspiro, quando o grande pinheiro no cume distante ficou recortado em silhueta contra o céu. E de repente a lua apareceu, enorme e dourada. Foi subindo a cada segundo, e quando se separou da terra ficou mais clara e mais brilhante, flutuando livre, perfeitamente pura e imaculada. As sacerdotisas ergueram as mãos no mesmo tempo, num gesto de adoração. Kailian firmou a voz com dificuldade, esforçando-se para mergulhar no ritmo familiar do ritual. No leste, Nossa Senhora Lua está nascendo, cantou ela. Joia guia, joia da noite, responderam as outras em coro. Belo seja tudo o que vossa luz revela. Cada frase surgia com mais facilidade. O poder refletia de volta nas respostas das outras mulheres. À medida que a energia crescia, ela foi se aquecendo também. Bela seja a vossa luz no cume das montanhas. Ao fim da estrofe, Kailian já conseguia segurar a nota, enquanto as outras respondiam, e ela, por sua vez, mantinha a última nota quando ela cantava, em completa harmonia. Bela seja a vossa luz sobre campos e florestas. A lua já estava bem acima da copa das árvores. Ela viu o vale de Avalon à sua frente, com suas 7 ilhas sagradas, e a visão foi se expandindo, até se transformar em toda a Britânia. Bela seja a vossa luz sobre todos os caminhos e todos os viajantes. Kailian abriu os braços, invocando a proteção, e ouviu a voz clara da soprano de Kea se elevar de repente em contraposto melódico com um coro. Bela seja vossa luz nas ondas do mar. Ela olhou para as águas do lago, já perdia a percepção de seu corpo. Bela seja vossa luz entre as estrelas do céu. A luminosidade do luar envolveu Kailian, a música a fez levitar. Ela flutuava entre a terra e o céu, vendo tudo, e de sua alma jorrava o êxtase da bênção. Mãe de luz, bela lua das estações. Kailian sentiu que a sua percepção diminuía, até que a lua brilhante era a única coisa que conseguia ver. Venha a nós, Senhora, faça de nós vosso espelho. Joia guia, joia da noite. Kailian segurou a nota final durante o canto do coro, e mais ainda, as outras, sentindo que a energia aumentava, também continuaram a entoar suas harmonias. O grande acorde pulsava quando as cantoras respiravam fundo, mas não foi interrompido. As sacerdotisas se embalavam com o poder e usavam a sensibilidade, sem precisar de um sinal para determinar o momento em que pegariam os seus espelhos. Então, ainda cantando, elas chegaram mais perto, formando um semicírculo de frente para a lua. Kailian, ainda do lado leste do altar, virou-se para elas. A música era um zumbido baixinho. Senhora, desça até nós. Senhora, esteja conosco. Senhora, venha a nós agora. Ela baixou as mãos. 12 espelhos de prata cintilaram, chamas brancas, quando as sacerdotisas os inclinaram para captar o luar. Ficaram de frente para o altar. Os círculos pálidos de lua dançaram na grama. A luz faiscava na superfície prateada do graal, lançando fagulhas brilhantes em volta das formas estáticas das sacerdotisas e dos monolitos verticais. Então focalizaram os espelhos, e os raios de luar refletidos se encontraram de repente na superfície da água dentro do graal. 12 lampejos trêmulos de luar se juntaram feito mercúrio e tornaram-se em um só. Senhora, vós que não tendes nome, mas sois chamada por muitos nomes, murmurou Kailian. Vós que não tendes forma, mas possuís muitas faces, como as luas refletidas em nossos espelhos, formando uma única imagem. Que vosso reflexo em nossos corações seja único. Senhora, nós a invocamos, venha a nós, esteja conosco. Ela soltou um ar num longo suspiro. O murmúrio do cântico silenciou e o ar pulsava com a expectativa.
Visão, atenção, toda a existência se concentrava no brilho da luz dentro do Graal. Kylian sentiu a mudança familiar de percepção quando o transe ficou mais profundo, como se seu corpo se dissolvesse e apenas o sentido da visão permanecesse. Mas logo até a visão ficou embaçada, obscurecendo o reflexo da lua na água do Graal. Talvez não fosse a imagem, e sim o brilho que estivesse mudando, ficando mais intenso até a lua e sua imagem se fundirem em um clarão luminoso. Partículas de luz se moviam no raio de luar, formando uma figura com um brilho suave, que olhou para ela com olhos faiscantes. Senhora, disse o coração de Kylian, eu perdi o meu amor. Como vou sobreviver sozinha? Não estará sozinha. Você tem irmãs e filhas, foi a resposta mordaz e talvez até um pouco zombeteira. Você tem um filho e você tem a mim. Kylian mal percebeu que tinha dobrado as pernas e que estava de joelhos. Não era importante. Sua alma comungava com a deusa, que sorria para ela. E o amor que oferecia fluía de volta com tanta intensidade que por um segundo ela perdeu a noção de tudo mais. A lua já passava do meio do céu quando Kylian voltou a si. A presença que abençoava as sacerdotisas não estava mais lá, e o ar ficou frio. As outras mulheres de volta dela começaram a se mexer. Ela forçou os músculos enrijecidos para ficar em pé, tremendo de frio. Fragmentos da visão ainda piscavam em sua memória. A senhora tinha falado com ela, dito coisas que precisava saber, mas com o tempo estavam se apagando. Senhora, nós vos agradecemos por nos terdes abençoado, ela murmurou. Que levemos essa bênção ao mundo. Juntas deram graças às guardiãs. Kea se adiantou para pegar o graal de prata e derramou a água na pedra, formando um filete brilhante. Depois, no sentido contrário ao do sol, elas rodearam o altar e se dirigiram para o caminho. Só Kylian continuou ao lado do altar. Kylian, você vem? Está frio aqui. Eiluned esperava no fim da fila. Ainda não. Preciso pensar em algumas coisas. Ficarei aqui mais um pouco. Não se preocupe, minha capa vai manter-me aquecida. Ela acrescentou, embora tremesse de frio. Pode ir. Está bem. A outra mulher não parecia muito convencida, mas o tom de voz de Kylian era de comando. Passado um tempo, ela virou-se e desapareceu também na borda da colina. Quando todas se foram, Kylian ajoelhou-se perto do altar, com os braços abertos, como se quisesse abraçar a deusa que tinha estado ali. Senhora, fale. Diga claramente o que quer que eu faça. Mas ninguém respondeu. Havia poder na pedra, uma pequena vibração que sentia nos ossos. Mas a senhora tinha ido embora, e a rocha estava fria depois de um tempo, e ela se sentou e suspirou. Conforme a lua ia avançando, o círculo ficava coberto de sombras formadas pelos monolitos. Ainda concentrada em seus pensamentos, Kylian notou as pedras, sem vê-las de fato. Quando se levantou, percebeu que seu olhar se fixava em um dos monolitos maiores. O círculo no alto do Thor não era muito grande, e a altura da maioria das pedras ficava entre a cintura e o ombro de Kylian. Mas aquela estava maior, no seu tamanho. Quando notou isso, algo se moveu. De uma figura saiu de trás do monolito. Quem? Ia dizendo a sacerdotisa, mas percebeu com a mesma certeza daquela tarde que sabia quem devia ser. Ouviu uma risada suave e a mulher fada apareceu claramente ao luar, com a mesma roupa de antes, a capa de camurça e a guirlanda de frutos vermelhos, sem se incomodar com o frio. Senhora do Reino Encantado, eu a saúdo, disse Kylian em voz baixa. Saudações, Blackbird, disse a mulher fada, rindo outra vez. Mas não, você se transformou num cisne, flutuando no lago com seus filhotes. O que você está fazendo aqui? E onde mais eu deveria estar, minha criança?
O outro mundo toca o seu em muitos lugares, apesar de não haver tantos canais quanto antigamente. Os círculos de pedra são portais em certas épocas, assim como são todos os confins do mundo. Cumes de montanhas, cavernas, as praias onde o mar encontra a terra. Mas há alguns pontos que existem sempre nos dois mundos, e de todos eles, este de Thor é um dos mais poderosos. Eu senti isso, disse Kylian. Acontecia isso também na colina das donzelas, perto da casa da floresta. A mulher fada deu um suspiro. Aquela colina é um lugar sagrado, e agora ainda mais, mas o sangue derramado lá fechou a passagem. Kylian mordeu o lábio, visualizando novamente a cinza sob o pranto celeste. A dor da perda de Eilan nunca mais acabaria? Você fez bem em sair de lá, continuou a mulher fada, e foi muito bom trazer o menino. O que você quer com ele? Ela temia por Gawain e por isso foi um pouco brusca. Prepará-lo para o seu destino. O que você quer com ele, sacerdotisa? Pode me dizer? Kylian ficou desconcertada, procurando recuperar o controle da conversa. Qual é o destino dele? Ele vai liderar a todos contra os romanos e fazer a vida voltar a ser como era antes? Esse não é o único tipo de vitória que existe, respondeu a senhora. Por que você acha que Eilan se arriscou tanto para ter o menino e mantê-lo em segurança? Ela era mãe dele. Kylian ia dizendo, mas parou quando a mulher fada retrucou. Ela era suma sacerdotisa e das melhores, e era filha do sangue que trouxe a mais alta sabedoria para este lugar. Aos olhos humanos, ela falhou, e seu amante romano morreu em desonra, mas você conhece a verdade. Kylian ficou olhando fixo para ela, e as cicatrizes de assombrações que julgava esquecidas despertaram, produzindo dor em sua lembrança. Eu não nasci nesta terra e nem venho de uma linhagem nobre, disse ela com firmeza. Você está querendo dizer que não tenho o direito de estar aqui nem de criar o menino? Blackbird. A outra mulher balançou a cabeça. Ouça o que eu digo. O que Eilan conseguiu por herança você obteve pelo aprendizado e pelo esforço. O dom da Senhora da Vida. Eilan mesmo encarregou-a dessa tarefa. Mas Gawain é o último herdeiro da linhagem dos sábios. E o pai dele era filho do dragão pelo lado materno, ligado pelo sangue da terra. Então foi isso que quis dizer quando o chamou de filho de 100 reis, disse Kylian espantada. Mas que utilidade isso tem para nós agora? Os romanos têm o poder. Não sei dizer. Só me permitiram saber que ele deve ser preparado. Você e o sacerdócio dos druidas terão de mostrar a ele a mais alta sabedoria da humanidade. E eu, se você pagar o meu preço, mostrarei a ele os mistérios dessa terra que chamam de Britânia. Seu preço? Repetiu Kylian engolindo em seco. É hora de construir pontes, disse a rainha. Eu tenho uma filha, Ciana, gerada por um homem de sua espécie. Tem a mesma idade do menino. Quero que você a receba em sua casa das donzelas e a adote. Ensine o que sabe para ela, senhora de Avalon, e eu darei minha sabedoria para Gawain.